Eu estava jogando basquete lá no fundo da minha casa, meu pai chegou com uma cinta e me deu uma surra que eu até urinei, de tanto que eu apanhei. Aí quando ele terminou, eu falei, eu tô apanhando por quê? Não, porque você estava jogando merda dentro do carro das pessoas. Eu falei, mas eu estava aqui. Não, meu amigo ligou dizendo que você estava fazendo. Eu não estava. Daqui a pouco chega a minha irmã. A gente ia mudar de Olímpia para São Paulo, então ela estava fazendo uma despedida com as amigas. E amigos, eles foram para os carros no interior, todo mundo deixa aberto, pegava cocô de cavalo da rua, de cachorro, Molecagem. e esfregava no carro dos outros. Meu pai perguntou, você estava fazendo isso? Ela, eu estava, pai. E o Lamartine? Não, ele não estava. Ele não tocou o dedo nela e nem me pediu perdão. Naquele dia eu falei para ele assim, olha, vai ter o troco. Quando eu crescer eu vou te dar essa surra. Pode esperar. E eu nunca mais esqueci. Com 15 anos eu já estava em São Paulo, já era capoeirista, já era um menino grande, né? Mas eu brigava muito. Eu devia ter o diabo no corpo e eu adorava bater nos outros também. Chegou um primo dele, do interior, estava conversando, e o meu pai, uma vez lá atrás, tinha dito assim, olha, se um dia eu te pegar fumando, eu vou fazer sem engolir aceso. Aí ele me ofereceu cigarro, eu falei, eu aceito sim. Fumei, comecei a fumar e jogar fumaça na cara dele. Quando o cara foi embora, ele se levantou e falou assim, moleque, você me desonrou. E eu olhei no olho dele e falei, olha, você lembra aquele dia que eu te falei que ia ter troco? Teu dia chegou. Ele olhou nos meus olhos e ele fugiu para dentro. Minha mãe parou no corredor assim e falou assim, olha, só se for por cima do meu cadáver. Falei, mãe, por causa da senhora ele vai viver hoje. Mas que ele nunca mais se dirija a mim. Eu saí de lá, eu dei um murro no elevador de ferro, né? Aquelas placas. Ficou a marca de todos os meus dedos, de tanto ódio. Daquele dia até os meus 19 anos, nós nunca mais falamos. Quando eu voltei do acampamento, esqueci de dizer que no dia que eu fui entregar minha vida para Cristo, pessoas me abraçavam tal, eu disse, foi no primeiro dia, eu falei, olha, se você me aceita, eu quero conseguir largar o cigarro, que eu nunca consegui. Se eu não conseguir e eu tiver que fumar, eu vou fumar no meio desse povo e vou dizer que você não existe. Maurício, passou sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Na quarta-feira a gente estava voltando, paramos num posto e eu vi uma pessoa acendendo um cigarro. Naquele momento eu entendi que Deus me aceitou. Então foi Ele que me buscou. E naquele momento ninguém me precisava provar, porque eu pegava bituca do chão, eu não conseguia ficar sem fumar, entendeu? E aí eu entendi que Deus tinha me aceito, tinha perdoado os meus pecados. Aí eu cheguei para o meu pai, quando eu voltei do acampamento, pedi perdão, dei um abraço nele e falei, pai, me perdoa. Quero dizer que a partir de agora o senhor tem um novo filho. Meu pai olhou assim, ficou quieto, não falou nada. Isso foi em fevereiro. Em agosto ele me chamou, falou, filho, vem cá no meu quarto. Eu falei, tá bom. O que houve, pai? Eu queria aceitar o seu Deus. Ué, mas o que aconteceu? O filho que ele me deu só pode ser um Deus verdadeiro. Você não é a mesma pessoa. Você me batiza? Eu falei, mas pai, eu não sou pastor, mas você vai ser. Primeira pessoa que eu batizei, Maurício, foi o meu pai. Então, Caraca, na verdade, demais isso daí. foi Deus que me buscou. Então, eu creio que quando existe sinceridade, se alguém é sincero para Deus e fala, eu gostaria que o Senhor pudesse entrar na minha vida e me perdoar, ele te busca. Você vê o Danilo, seu amigo. O Danilo é um cara que crê para ele, é todo daquele jeitão dele, né? Humorista e tal, mas quando ele fala da fé dele, ele fala sério. Por quê? Porque ele tem uma experiência com Jesus. Então, não é só uma questão intelectual, é uma questão pessoal. Se você um dia de verdade falar, Deus, eu gostaria de ter uma experiência com o Senhor, ele vai criar circunstâncias, às vezes pode estar sozinho. E ele te visitasse, sentir a presença dele. No meu caso, foi a prova de que ele me amava e que ele me aceitava, porque eu dei um branco mesmo, assim, eu não lembrava de cigarro. Pô, mas eu achei interessante que você até falou uma coisa que... Eu até trouxe aqui o Rodrigo Silva. Sim, gosto muito Rodrigo dele. da Silva ou Rodrigo Rodrigo Silva? Silva. Rodrigo da Silva. A gente bateu esse papo, cara, mas explodiu o vídeo dele tão bom, assim, que ele fala disso também, das pessoas buscando fé e tal. E ao mesmo tempo, preciso te perguntar, até uma coisa que eu perguntei pra ele. Você acha que Jesus se reconheceria nas igrejas de hoje? Na grande maioria, não. Não, é o que eu estou te falando. Se ele viesse, ele ia ser o politicamente incorreto. Infelizmente, Maurício, algumas igrejas estão focando nos usos e costumes. São judeus que ficavam pegando, tem que lavar a mão. Não tem igreja que se você tiver a saia muito curta, você não vai entrar no céu. Se cortar o cabelo, não vai entrar no céu. Hoje tem igrejas que o interesse deles é falar de dinheiro para a pessoa dar dinheiro lá, entendeu? Jesus, ele não veio para pessoas politicamente corretas, ele veio para aquele que deseja ter um encontro com ele. Então, a nossa grande
luta é não permitir que a mentalidade do mundo que nós vivemos entre dentro da igreja e formate a mentalidade. Por exemplo, hoje nós estamos na era dos coachings. Tem um monte de igrejas que estão trocando a Bíblia pelas mensagens de coaching. Mas Jesus nunca prometeu ninguém para ficar rico. Aí o cara pega o código, vai daqui que você vai... Esses caras se falam como cristãos, mas não são. Inclusive, o pouco de conhecimento que eu tenho, Jesus contestava os líderes religiosos. Ele contestava exatamente pela falsidade, pela hipocrisia. Jesus chamou os caras de sepulcro caiado. Você sabe o que é isso? Não. Sepulcro caiado é um túmulo que eles pintavam de branco por fora, mas por dentro é podre, tá? É morto. Eles diziam, vocês por fora, vocês têm roupa de não de cristão, mas de judeus, e por dentro vocês são malignos. Mas como é que faz, Lamartine? A pessoa que quer demais seu papo, você é pastor, você trabalha com isso, tal, você vive, você vê que você é um cara bem estudado, você fala de geopolítica, você passou por uma situação, mas assim, tem muita gente que quer, talvez, encontrar essa palavra, quer encontrar esse acolhimento que você está falando, até para se proteger do arrebatamento lá que você falou lá, né? Da tribulação. Como é que o cara faz? Porque ele fala, beleza, eu quero encontrar Deus. Aí ele vai na igreja, aí o pastor, que é o novo líder dele, fala uma série de coisas, esse cara começa a se converter para um lugar meio errado. Como é que sabe o que é certo? Eu diria que você tem que pregar o evangelho dentro da igreja hoje, porque tem muitas pessoas que acreditam que são, mas não são. Uma pessoa que acredita que se converter é ficar rico, ou acredita que bênção é ter uma Porsche na garagem, uma pessoa dessa não entendeu. Ela não conheceu a Cristo. Quem conhece a Cristo, se você quer crescer no cristianismo, tem que estudar a Bíblia, tem que estudar a vida dele. Cristo amava os pobres, Cristo amava as pessoas que ninguém amava. Cristo amava, tem uma parábola que é chamada a parábola do grande banquete, que é uma coisa maravilhosa que Jesus conta. Ele disse que um rei deu uma festa, um banquete, e chamou primeiro os nobres. Os nobres falaram, não posso, eu tenho isso aqui, eu tenho que comprar um campo, eu tenho uma festa para ir. Não foram. Estes que eram a primeira linha eram os judeus da época. Eles conheciam tudo das escrituras e não aceitaram o Messias quando ele veio. Aí ele vai e manda buscar um segundo tipo, que são as pessoas normais. Aí ele disse, mas vocês peguem esses pela mão e tragam para o banquete. Então, é você, sou eu. São pessoas normais, que não é o outcast, né? Não é aquele que ninguém rejeita, mas também não é o top, que não é a pessoa... Normal. Mas aí ele fala, agora tem um terceiro grupo, que são aqueles que a sociedade odeia. Você vai, pegue-os no colo e arraste-os para dentro. Sabe o que é isso, cara? É Deus falando, literalmente, que aquela pessoa que ninguém quer dentro é a prostituta, é o travesti, é o cara que está atolado nas drogas, é o bandido. Até para esse, Deus tem solução. Quer dizer, qualquer julgamento que existe hoje de internet, de esse cara é um não sei o quê, um drogado, não sei o quê. Não Isso entendeu. é extremamente o oposto. Não entendeu que Jesus veio para eles. Agora, isso não quer dizer que a pessoa precise viver naquela vida, não. Mas ele é um ser humano para quem Deus olha e se compadece. Quer dizer, fazendo um exercício de achismo, animal esse papo, se Jesus viesse para cá, vamos botar aqui agora, Jesus está aqui agora, a gente já... Ele ia na Cracolândia. É, isso que eu queria saber. Ele ia estar no meio da Cracolândia. Ele ia estar lá. Ele não ia estar só no meio dos bambambam, dos caras fazendo network. Sabe? Tem gente, hoje, sabe, o mundo valoriza as pessoas, primeiro, o poder, né? O prazer acima do propósito, o ter acima do ser e o parecer acima da verdade. Quanto você tem na tua conta não vale nada para Deus. A Bíblia diz, o que o homem vale não é por aquilo que ele tem. É aquilo que ele é, né? Aquilo que ele é. É o coração. Deus olha para o coração. Então, eu acredito que existe um aspecto de Deus olhar para o coração do homem e falar, esse camarada, ele tem um desejo de me encontrar, só que sozinho ele não vai conseguir. Então ele cria as circunstâncias para que isso aconteça. Aconteceu na minha vida, porque mesmo eu no meio daquele ódio, eu causava. Todo lugar que eu ia, eu era expulso de colégios, entendeu? As mães dos meus amigos todos diziam, a mulherada sempre junto, né, que tocava maravilhosamente violão, chavecava todo mundo. Os caras queriam estar comigo, só que eu era um cara do mal. Eu gostava de bater nos outros, eu gostava de causar, entendeu? As mães, de forma natural, podiam até dizer, esse cara não é uma boa companhia para os meus filhos. Mas quando eu me converti, que Jesus mudou minha vida, aí elas pediam para mim, olha, vai lá falar para o meu filho que ele está nas drogas. Muitos dos meus amigos morreram. Morreram de AIDS, morreram de se drogar, de se picar. Isso não aconteceu comigo. Agora, dentro de mim, eu falava, se tem algum Deus, eu queria conhecer. Cara, o que Jesus, hoje aqui, ele diria sobre poder? O que você acha? O poder é aquilo que corrompe, né? O poder é necessário. Mas você sabe que quando Jesus, antes dele começar o ministério dele, logo depois do batismo ele foi para o deserto. E lá ele jejou 40 dias. E o diabo apareceu para ele. E o diabo, já sabendo o que ele ia fazer, ofereceu algumas coisas. A primeira coisa que ele falou, olha,
Você está com fome depois de 40 dias sem comer? Transforma essa pedra em pão. Você não pode fazer isso? E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Disse, não quero. Aí, depois ele levou Jesus para o pináculo do templo, era um lugar alto, embaixo tinha um precipício, um vale chamado Vale de Cedron. Ele falou, se joga. Duvido que você se jogue. Porque está escrito que aos seus anjos darás ordens para que te sustenham. Você não é o filho de Deus? Então prova. Se Jesus tivesse feito isso, ele estaria se submetendo à sugestão do diabo. Jesus repreendeu e não fez. Aí o diabo mostrou os reinos desse mundo. Ele falou, olha, eu te dou tudo isso se você se prostrar e me adorar. E Jesus falou, só a Deus adorará.